Olá! Com o objetivo de diminuir o número de acidentes em localidades às margens da rodovia BR-116, a nossa Rio Bahia, quebra-molas estão sendo instalados em alguns pontos, como na Quinta Lebrão. Quem tem mais informações é o Luiz Bandeira. As rodovias do país cada vez mais recebem um grande fluxo de veículos. E a BR-116 é um eixo muito importante para o escoamento da produção brasileira e para a movimentação de toda a população. Aqui em Teresópolis, a BR atravessa um grande trecho urbano da cidade e isso preocupa moradores por conta da alta velocidade imprimida nesses trechos, onde geralmente as pessoas precisam transitar no acostamento e algumas vezes até atravessar a pista. Nós estamos aqui no quilômetro 83, na localidade da Quinta Lebrão, um dos bairros que fica às margens da BR-116. E uma reivindicação constante dos moradores aqui era a instalação de radares ou de quebra-molas para reduzir a velocidade aqui nesse trecho, onde muitas pessoas estão sempre transitando e atravessando a pista. Demorou muito tempo, mas finalmente foram instalados 2 quebra-molas aqui no quilômetro 83, garantindo mais segurança aos moradores destas localidades. Esse quebra-mola aqui melhorou um pouquinho, mas que eu preferia mais um quebra-mola lá na frente, lá, ó, onde as crianças estudam, meu filho estuda no Sacorá, tem que ficar atravessando isso aí, ó, dia de sexta-feira, tem que ficar atravessando esse trânsito aí. Muito perigoso aqui? Muito perigoso, e botar uma faixa de pedestre também, botar o quebra-mola na faixa de pedestre, aí melhora um pouquinho. Falando em acidente, o dia começou com a estrada fechada no trecho de serra. Uma carreta tombou nas proximidades do quilômetro 97, trecho em Guapimirim, próximo ao limite com Teresópolis. O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã. A concessionária Ecorio Minas e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento médico e ocupantes desse veículo de carga foram levados para o Hospital das Clínicas com lesões leves, né? E por conta desse caminhão, né, ele tombou aí, né, fechou boa parte da pista, o trânsito ficou complicado na serra o dia todo, né? O caminhão fechou uma pista totalmente e depois, para fazer aquele procedimento, né, para destombar, rebocar o caminhão, foi luta, né? Quem precisou subir ou descer a serra de Teresópolis passou por um grande congestionamento. Na RJ 130, Teresópolis-Friburgo, um jovem morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta, né? A Teresópolis-Friburgo, RJ 130, já foi conhecida como Estrada da Morte. Novamente, um fato do tipo anotado nessa estrada, agora na localidade de Venda Nova, aqui no 3º distrito do município. A vítima é um rapaz de 29 anos, Rômulo Martuccelli, que morava em Bom Sucesso, a poucos quilômetros de distância onde ocorreu o acidente. O corpo desse rapaz foi sepultado no cemitério daquela localidade. Vamos agora a uma informação sobre um adicional que deve ser pago para motoboys, né, para quem trabalha utilizando a motocicleta aí como meio de condução. O uso de motocicletas como ferramenta de trabalho voltou ao centro das atenções após a regulamentação definitiva do adicional de periculosidade para trabalhadores que exercem suas atividades sobre 2 rodas. Embora o benefício já estivesse previsto desde 2014 pela Lei Federal 12.997, uma atualização promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego este ano consolidou as regras e esclareceu quem tem direito ao adicional de 30% sobre o salário base. Quem se enquadra nesse adicional de periculosidade, Roberto? Todo empregado
que trabalhe com motocicleta e tenha carteira assinada, ou seja de fato empregado, ele tem direito a receber o adicional de 30%, quando ele trabalhar com uso habitual da motocicleta. E vamos lá, Bandeira, lembrando, esse uso tem que se dar na exposição ao trânsito, em vias públicas. Ah, entendi. O empregado que trabalha em vias particulares, como rodovias particulares, condomínios, dentro de galpões, empresas, ele não tem direito de acordo com o anexo 5 da NR16. Assim como aquele que trabalha por tempo extremamente reduzido, ele também não tem direito. O uso tem que ser habitual. Lembrando que a NR16 ela também prevê que o trajeto de casa para o trabalho, trabalho-casa, ele não é contemplado com adicional de 30%. Ou seja, a utilização da motocicleta para ir e voltar do trabalho, ela não é considerada uma atividade perigosa. Portanto, o empregado não fará jus ao adicional de 30%. Bom, agora é uma coisa moderna, recente, né? O advento das motos elétricas, né? Dos monociclos, né? Dessas bicicletas elétricas. E as motocicletas elétricas também. Elas se enquadram nesse projeto aí? Não, Bandeira. Só se enquadra a motocicleta emplacada e que há necessidade de que o condutor tenha CNH. Ou seja, não só o motoboy, o motofretista, o mototaxista, desde que empregado, obviamente, o motofretista que carrega o gás, que carrega a água, todos esses empregados que usam a motocicleta emplacada e que tem a necessidade de ter a CNH, ele vai ter jus direito à percepção de 30%. Esse valor de adicional de periculosidade, ele é calculado sobre o salário base do empregado. Para a gente fechar, Roberto, o empresariado, né? A gente fala para todo o público, tanto para o empregado quanto para o empregador. Mas vamos falar do empresário, né? Como que ele deve se proteger para não ser enquadrado e ter que pagar uma multa, né? Ou ter que responder na justiça por conta de não pagar esse adicional? Olha, Bandeira, a gente sempre aconselha, né, que seja observada a norma. Caso o empregado, de fato, ele realize o trabalho de forma habitual em vias públicas com a motocicleta, o empresário ele deve sim pagar o adicional de 30%, sob pena de ter que pagar isso na Justiça do Trabalho. Então, assim, respeitar as leis, principalmente na Justiça do Trabalho, onde o princípio da primazia da realidade, ele sempre supera a forma, ou seja, mesmo que no contrato de trabalho ele coloque lá que o empregado não tem direito a receber o adicional de periculosidade, utilizando, na verdade, essa motocicleta de forma habitual em via pública, esse contrato ele será declarado nulo de pleno direito. E a Justiça do Trabalho irá condenar esse empresário ao pagamento do adicional de periculosidade. Bom, meu amigo, você que acompanha a programação da Diário TV, tem que ficar atento sobre essa norma, né? E, Roberto, a pessoa que tenha dúvidas, ela precisa estudar e procurar a ajuda de um profissional, né? Com certeza, é sempre importante o cidadão procurar seus direitos, informações. Também ele pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e também o sindicato, no caso dos motoboys, mototaxistas, motofretistas, os sindicatos dos rodoviários de cargas e passageiros de Teresópolis e Guapimirim. Para saber mais sobre essa reportagem, acesse o site netdiario.com.br. Vocês já repararam como a cidade está mais bonita, colorida, tudo amarelo? Chegamos a mais uma floração da Titônia diversifolia, o margaridão ou o girassol mexicano, essa flor que nasce em barranco, beira de rio, tem para todo lado, né? Para qualquer canto quase que a gente olha da cidade, a gente vê que está amarelo, que está bonito. É o margaridão, né? Começa a florir agora, depois atravessa o inverno, deixando ainda mais bonita a nossa já bonita Teresópolis. Para falar um pouquinho mais sobre essa espécie espetacular e especial, conversamos com a bióloga e botânica Raíssa do Mar.
Essa planta ela é conhecida popularmente como margaridão mexicano, margaridão amarelo. O nome científico dela é Titônia diversifolia. Apesar da gente ver muito ela nessa época do ano, ela floresce no outono, apesar da gente ver ela em vários lugares da cidade, ela não é uma planta nativa, ela é uma planta exótica. Ela não é brasileira, muito menos da Mata Atlântica. Ela é uma planta que é nativa da América Central. E se adaptou muito bem por aqui, né? Sim, é uma planta que se adapta fácil em vários tipos de solo, até o solo mais pobre ela se adapta bem. E até por conta disso ela acaba sendo utilizada na agricultura, na agrofloresta. Sim, ela é utilizada na agricultura, agrofloresta como um adubo verde, por nas folhas dela apresentar uma grande porcentagem de NPK. A gente tem que tomar cuidado não só com essa, mas com outros tipos de plantas também, que são plantas medicinais, para usar a quantidade certa. Esse chá da Titônia diversifolia, ela é feito das folhas, mas tem uma quantidade certa. Então, antes da gente fazer esse tipo de chá, a gente tem que pesquisar direitinho a dosagem certa. E ela é uma flor calmante, né? É uma flor calmante. Eles também usam muito para quem está deixando de fumar, em tratamento de pessoas, né, que estão querendo deixar de fumar, ela ajuda bastante. Estão bonitas demais, né? Se você ainda não reparou a beleza do margaridão do girassol mexicano, tá vivendo errado, né? Abra os olhos porque o mundo à volta está muito colorido. Vamos agora ao Teresópolis Shopping. Temos novidades por lá e quem conta detalhes é a Maria Eduarda Maia. O Teresópolis Shopping vive uma nova fase de modernização e expansão, com mudanças que buscam ampliar as opções de entretenimento e melhorar a experiência que é oferecida a todos os seus visitantes. E para entender melhor sobre essa nova etapa, conversamos com o superintendente da unidade, Ralph de Freitas. Então, fala um pouquinho agora das atualizações do cinema. Como que está a situação? Então, temos novidades. Na semana passada a gente inaugurou mais uma sala nova. Então, hoje a gente está com 3 salas completamente modernizadas, né? Antigamente nós tínhamos 3 salas que já eram um pouco datadas. Hoje em dia, qualquer cliente que vier ao Teresópolis Shopping para ver um bom filme vai estar em salas completamente novas e com o que tem de mais moderno em termos de projeção. E qual que é o diferencial dessa sala que estamos agora? Dessa sala aqui, para quem se recorda bem, ela tinha uma inclinação que era muito baixinha, então agora a gente reformou ela por completo, ela está com uma inclinação stadium, né, que o mercado fala, então assim, não tem nenhum problema de visibilidade mais da tela como tinha antes, e o sistema de projeção também, é dos que tem mais modernos no país. E o que o público pode esperar dessa experiência nessa sala agora? Com certeza uma experiência completamente diferente da que tinha antes, né? A gente está falando não só de um sistema de projeção novo, mas uma tela nova, poltronas novas, acessos novos, bombonière nova também, que nós inauguramos em dezembro do ano passado. Então, desde a compra dos ingressos até o filme, uma experiência completamente nova. E para o pessoal situar, essa sala aqui era qual sala? Essa sala daqui era a sala 1, ela permanece sendo a sala 1, tá? Então, para quem conhece pela numeração, vai ver que está bem diferente. E como que essa expansão do cinema ajuda a fortalecer essa ideia do entretenimento aqui do lazer na cidade? Então, isso para a gente é muito estratégico, né? Nessa nossa expansão, a gente tem focado muito em experiências que a pessoa precisa vir ao shopping para tê-las. Então, o cinema é muito importante, gastronomia é muito importante, e a gente percebe que o público da cidade responde muito bem ao cinema, né? É uma cidade que não tem tantas opções de cultura, e o cinema é certamente uma opção super interessante nesse sentido. Então a gente entende que entregar para o teresopolitano, né, uma estrutura bacana, moderna, do que tem de mais moderno, é super importante. A gente está tendo feedbacks muito positivos e o nosso público tem crescido constantemente aí com as novas salas. E outra novidade também ali da revitalização das salas é uma nova sala, né? Exatamente. A gente fecha o complexo cinema com 5 salas. Uma delas vai ser uma sala completamente nova, que é a sala Gold. É uma sala com uma experiência diferente, né? Que os clientes vão poder ter apoio para os pés, reclinar a cadeira, vão ter bandeja. Vai ser uma sala um pouquinho menor, de 80 lugares, mas com conforto acima da média. E é uma sala que a gente às vezes era acostumado de ver fora e a gente vai ter a oportunidade de ter aqui na cidade, né? Com certeza. Tenho certeza que o nosso público merece uma sala dessas aqui e até o final do ano a gente vai estar conseguindo, entregar isso para toda a cidade.
E outro espaço que continua com os trabalhos a todo vapor é aqui a Alameda Gastronômica, né? Exatamente, é uma área que a gente está super animado. A gente tem espaço aqui de quase 600 metros quadrados para diversos restaurantes. O primeiro já está aberto, que é um português. Em breve teremos um italiano também, com pizza, com uma carta de vinhos bastante extensa também. Então, assim, é um projeto que a gente desenhou com muito carinho e está se concretizando agora, então a gente está bastante animado. E também podem vir outras lojas e ramos gastronômicos para cá, né? Com certeza. A nossa ideia também é colocar uma operação de gelateria, reforçar o segmento de cafeteria também. Então a ideia é que seja um ambiente para vir com a família, vir com os amigos, curtir um cinema e depois jantar aqui no shopping. E foi o que você comentou, além de você ir para o cinema, você já consegue aproveitar um pouquinho da gastronomia antes de chegar, né? Ou até depois. Exatamente. A ideia é exatamente essa, que a pessoa venha aqui e consiga fazer tudo aqui no shopping, né? Então, se divirta, tenha uma boa experiência gastronômica, depois possa brincar aqui no parquinho e tudo isso com mais segurança, uma tranquilidade. E quais são os projetos futuros aqui para o shopping? Projetos futuros temos alguns ainda. A gente está fazendo uma área de eventos nova, que vai ficar no andar de cima, no quarto andar do shopping. É uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, que a gente vai poder trazer diversos eventos que hoje a gente não tem área para isso. Então a ideia é que a gente tenha uma variedade bastante grande de novos eventos acontecendo no shopping. E além disso, a gente também está fazendo rooftop. Então o rooftop vai ser uma área de 600 metros quadrados para a gente fazer aniversário do shopping, festa junina, aproveitar para fazer uma locação desse espaço também para empresas que tiverem interesse, e tudo isso com uma vista maravilhosa da Serra dos Órgãos. Isso é uma área que a gente vai ter aqui no shopping que vai ser bastante versátil. E como você comentou, para fechar, isso tudo é para reforçar que o espaço do shopping é para a família e para o entretenimento, para passar o dia todo, né? Exatamente, a ideia é exatamente essa. A gente está fortalecendo muito o público familiar aqui no shopping, né? É o que a gente almeja, é o que a gente faz bem. Acho que hoje quem tem criança pequena já frequenta bastante o shopping, então essas áreas que a gente está atuando para estar conseguindo fortalecer a vinda, né, desse público para cá. E para fechar, a última pergunta, e sobre os prazos? Quais são os prazos para esses projetos do cinema e todos que faltam? Legal. A nossa intenção é que a gente entregue todo o complexo do cinema pronto até o final desse ano agora, de 2026, e até o final do ano que vem a gente consiga entregar esse andar novo que eu falei, com a praça de eventos, novas operações e com o rooftop também. Nesse ano ainda a gente está fazendo uma grande revitalização de todos os banheiros do shopping também. Então até o final do ano a gente vai estar com todos os banheiros 100% novos aqui no shopping. Há cerca de 5 meses estamos aí sem os trenzinhos do bairro do Alto, né? Aqueles que circulavam ali no entorno da feirinha, após vários problemas, confusões que ganharam repercussão, inclusive a nível nacional. A prefeitura suspendeu o serviço e disse que não vai liberar do jeito que era. Queria criar novas regras que foram apresentadas pela Câmara, parcialmente pela prefeitura, uma grande discussão, e agora nasceu o filho, né? Publicado em DO como vai funcionar esse serviço turístico aqui na cidade. Vamos às regras aí divulgadas pela prefeitura através do Diário Oficial do Município da última quarta-feira. Segundo o documento, o serviço terá autorização prévia da prefeitura através de chamamento público, credenciamento ou outro processo oficial de seleção, né? Não adianta, era meu, vou trabalhar lá. Não, a prefeitura vai ter que fazer essa chamada, nessa publicação, ou vai credenciar, ou vai ser um processo feito pela prefeitura. Critérios para trabalhar lá como operador turístico do City Tour, lá dos trenzinhos do Alto. Capacidade técnica e operacional, regularidade fiscal, condições de segurança, além de idoneidade jurídica e administrativa. Seguro, né? Todos os concessionários lá, né, quem recebeu o direito de trabalhar, tem que ter seguro lá para responsabilidade civil para passageiro, tripulação e terceiro, né? Imagina que o trenzinho atropela alguém. O terceiro também tem que estar dentro desse seguro. Entre as novas regras de segurança, passa a ser proibido embarque e desembarque com o veículo em movimento. A gente via o Homem-Aranha dando aquele salto, né? O Fofão pulando, já dando cambalhota saindo do trem. Isso não pode mais. O trem tem que parar, ele desce, depois volta, né? É só se jogar a teia, mas isso acho que não vai rolar. Permanência de passageiros em áreas externas, proibido. Manobras consideradas de risco e obrigatório o uso de equipamento de segurança previsto em lei, né? Cinto de segurança, resumindo. Mais uma janela aí, a informação sobre fiscalização
Prefeitura, através da Secretaria de Governo e Segurança, aprontou de novo, igual ocorreu, né? Independente de quem for o concessionário, advertência, multa e suspensão por até 30 dias. Se continuar, se não resolver, cancelamento definitivo da autorização. Então estão aí as regras para funcionamento do trenzinho, já estão valendo, né? Só não saiu ainda, né, quando vai ser o chamamento. Mas a primeira etapa foi feita a regulamentação, discutiu lá na Câmara e publicou em DO. Depois vai ver como vai funcionar. Mais uma tela aí, olha só. Sobre esse controle, né, de como vai funcionar, tem ainda aí rotas e itinerários, é a prefeitura que vai definir. O trenzinho vai lá em Quebra-Frascos. A prefeitura definiu, o trenzinho tem que ir lá em Quebra-Frascos. Pontos oficiais de parada. Não quero parar em frente ao comércio X. Só se a prefeitura determinar. Um sistema de rodízio entre operadores, né, para evitar aqueles problemas que a gente viu ocorrer nos últimos anos. E as áreas de circulação regulamentadas também tem regras em relação ao som, né? Som voltado para dentro do trenzinho e limite legal de ruído. Não adianta botar uma música ruim, alto, e quem está lá do outro lado da rua ouvindo. Tem também a informação sobre gratuidade para menores de 12 anos em vulnerabilidade social e crianças PCDs, além de outras regras, tudo isso no Diário Oficial do Município da última quarta-feira e detalhes também na edição de fim de semana do Diário de Teresópolis. Para fechar nosso boletim informativo com alegria, a Duda esteve lá no Circo Babilônia, que inicia uma nova temporada aqui no município. Uma tradição que atravessa gerações, o circo continua sendo uma das opções de lazer que consegue reunir toda a família para se divertir em torno de um mesmo espetáculo. E aqui em Teresópolis, o Babilônia Circus, que neste ano está ao lado da rodoviária, no terreno da antiga fábrica Sudantex, promete encantar o público com atrações para todas as idades. O público pode esperar um espetáculo incrível, com atrações nacionais e internacionais. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite, sábado, domingo e feriado, às 4, às 6 e 8h30 da noite. E quais são as atrações que o público pode encontrar aqui? Temos malabaristas, equilibristas, o palhaço, Globo da Morte, temos diversas atrações nacionais e internacionais. E além das apresentações, o que o público pode encontrar aqui na estrutura? Temos uma estrutura totalmente pensada no conforto e na segurança do público, além de um zoológico artificial com animais de tamanho real. Pode vir que todos vão gostar. E qual que é a importância de manter viva essa tradição do circo que já é tão antiga? Então é muito importante hoje em dia, ainda mais nessa era da tecnologia, trazer um pouco de cultura, trazer um pouco de coisas novas para uma criança que hoje perde um pouco de tempo, vamos dizer assim, num videogame ou numa televisão, vendo alguma coisa na TV, no próprio telefone. Então, o circo é mágico. Então, o circo tira esse mundo tecnológico hoje em dia, sabe? Eu acho que o circo é uma das poucas artes que é totalmente diferente, entendeu? Eu acho isso muito, muito importante para trazer a nossa cultura circense, sabe? Então, é isso. E é legal também que é um momento que você pode reunir a família, né? Exatamente, é um momento, o circo não tem idade, são para todas as idades, sabe? Então, o vovô vai gostar, a vovó, o papai, a titia, a criança principalmente, entendeu? Então, é um espetáculo para toda a família. E como que o público pode vir aqui assistir aos espetáculos? O público pode comprar o ingresso nas nossas bilheterias digitais, babiloniacircos.com.br ou na nossa bilheteria física. Muita gente, quando lembra de circo, lembra da figura do palhaço. O que você vai fazer com o pessoal? Eu gosto de brincar com o público. Além de fazer algumas piadas, o público no Babilônia Circus comigo faz parte do show. Esse é mais um boletim informativo direto da nossa redação. Qualquer novidade antes de um próximo, rapidamente aqui na barrinha de notícias ou nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhes, acesse netdiario.com.br. Quem está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Até breve!